Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Estamos aqui para continuar as nossas videoaulas. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso assunto da geografia. E vamos entrar no nosso percurso 10 e falar sobre um gigante, sobre um país aí que se destaca em praticamente tudo hoje, mas que cresceu em apenas 15 anos, que se tornou o que é nos últimos 15 anos, que é a China. Mas, professor, a China é um país tão novo assim? Não, a China é um país milenar. A China é um país muito antigo. É uma das civilizações mais antigas que a gente tem na Terra, que perdura até hoje, mas várias mudanças ocorreram ao longo dos seus milênios de evolução, ao longo dos seus milênios de história. Para começar, a China primeiro, eu sempre lembro para vocês, tá? Esse conceito que a gente tem de país, né? Esses países modernos, eles são coisas muito recentes, tá? Coisas de 200, 300, 500 anos para cá. Antes disso, né, não existia um conceito de país. Existiam reinos, existiam pequenos reinos, pequenas porções que foram se unificando, seja por vontade própria, seja por dominação do mais forte, para formar aquele Estado nacional. Então, antes de Alemanha ser Alemanha, você tinha o reino da Prússia, o reino da Baviera, vários reinos diferentes que foram unificados sobre a bandeira prussiana, já que a Prússia era o mais forte daquela região. Isso também aconteceu com a China. A China era composta de vários pequenos reinos que foram unificados a partir de um imperador. E a China passou por vários processos na sua história, várias dominações na sua história, até ter o cenário atual. A China ela foi alvo durante o século XIX do imperialismo britânico. A China ela passou um bom tempo sob influência britânica, sobre dominação britânica, até o período entre a primeira e a segunda guerra mundial, quando a China foi dominada pelos japoneses que se expandiram, né, na guerra sino-japonesa e dominaram uma porção da China, além das Coreias, da região da Manchúria, de todo o sudeste asiático. Esse histórico de dominação fez com que o país se tornasse um local com bastante pobreza, com bastante desigualdade social, com bastante problemas relativos à economia. E assim que a Segunda Guerra Mundial acabou e o Japão foi expulso da China, começou a haver uma disputa de poder, um conflito de interesses dentro do governo chinês. Nesse parâmetro, o que é que a gente tem? A gente tem um grupo conservador liderado por pessoas que queriam manter o sistema anterior de dominação e o grupo liderado por Mao Tse Tung ou Mao Zedong. Tá? Você pode encontrar as duas grafias e as duas pronúncias. Mao Tse Tung ele é um nome mais ocidentalizado e Mao Zedong é da maneira como os próprios chineses pronunciam, como os próprios chineses falam, tá? E o grupo liderado por Mao Tse-tung começou uma guerra civil e implementou a revolução comunista na China. Isso aconteceu ainda entre as décadas de 50 e 60. E aquela dissidência do governo que era pró manutenção do poder, ela foi expulsa e se refugiou na ilha de
Macau, daí vocês já começam a entender por que que tem mais de uma China. A gente tem, na verdade, aí, Macau não, desculpa, Taiwan, tá, gente? Eles se refugiaram em Taiwan. Daí a gente entende por que que existiam as chamadas quatro Chinas, tá? Que era o seguinte, a gente tem a China continental, que é o que a gente conhece hoje como China. A gente tem Taiwan, que é uma província separada, uma província que tem uma certa independência do governo, que se declara a China legítima, a detentora, já que ela é governada pelos dissidentes do governo antigo. Então ela diz que o certo seria que ela comandasse a China inteira. Porém, hoje praticamente nenhum país reconhece Taiwan como um país, como um local separado. E se você reconhece um, você não pode reconhecer o outro. Então, ainda na década de 60, muitos países reconheciam realmente Taiwan, por isso que ela ganhou força, porque a China era comunista e a gente vivia a Guerra Fria. Mas hoje, principalmente pelo fato da economia, da população e do arsenal nuclear, a China reconhecida inclusive na ONU é a China continental. E há poucos países como a Colômbia ainda reconhecem Taiwan. Macau era uma possessão portuguesa que foi devolvida para a China ainda no final do século passado, e Hong Kong é o local mais complicado hoje na China, porque Hong Kong é uma zona de administração especial que pertencia aos ingleses e foi devolvido para a China em 1995, com uma condição: Hong Kong teria uma liberdade, um governo autônomo por 50 anos, que seria o período de transição para a devolução da China. O problema é que esse período está chegando cada vez mais perto. Esse prazo se encerra em 2045, mas as pessoas de Hong Kong não têm interesse de serem anexadas pela China, têm interesse de virarem um país separado, tá? Mas dito tudo isso, a revolução socialista na China, ela trouxe algumas vantagens e vários problemas, tá? Dentre eles, houve a chamada Grande Fome, que foi provocada quando o governo ele fez com que a massa campestre, as pessoas que trabalhavam no campo, elas produzissem os alimentos pelo interesse do governo chinês para alimentar a população chinesa. E isso não deu muito certo, faltou uma certa quantidade de alimentos e a China não estava indo muito bem. Só que o governo socialista chinês sempre foi diferente do socialista soviético. Tá? E uma das coisas marcantes que a gente encontra na China hoje, que aí eu vou ajudar vocês a entenderem aquela velha pergunta: professor, finalmente a China é comunista ou a China é capitalista? Ela é os dois ao mesmo tempo. Como assim, professor? Do ponto de vista político, a China ainda permanece socialista e centralizadora do poder. A China é um país que tem um partido único, que é o seu partido comunista, e que não tem liberdade social nem política. As pessoas não podem se expressar como quer, as pessoas não têm acesso livre à internet e as pessoas ainda são submetidas a um partido único. A democracia não é algo, pelo menos no parâmetro social, que atinge a China. Mas o que é que fez com que a China crescesse tanto? A partir do final dos anos 80, a China cria, em conjunto com os Estados Unidos, as chamadas ZEE, Zonas Econômicas Especiais. Ou seja, são locais que o capitalismo vai funcionar dentro da China. Então, essas zonas econômicas especiais foram criadas para que empresas multinacionais se instalassem lá, as pessoas pudessem trabalhar para essas empresas e ganhar o seu dinheiro dependendo da sua função, e ainda mais para frente eles reabriram a Bolsa de Valores de Xangai. Então as pessoas poderiam pegar o seu dinheiro, aplicar na bolsa, enriquecer. Ou seja, nessas zonas econômicas especiais, que hoje somam 26, tá? Temos 26 territórios na China onde o capitalismo funciona. Você tem o mesmo sistema
econômico de um país capitalista, empresas multinacionais e tudo mais. Porém, lembrando que a liberdade política não existe e no campo o governo ainda comanda as atitudes das pessoas que trabalham por lá, tá? Outra coisa muito importante, gente, da gente salientar, eu sempre falo isso para todas as turmas. A China, mesmo abrindo sua economia, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, entre 1990 e 2006, a China teve um crescimento muito lento. A China estava aqui ainda muito longe dos Estados Unidos, com um PIB 10 vezes inferior ao do seu atual rival. O que é que fez a diferença? Aqui em 2008 nós tivemos a crise econômica nos Estados Unidos que fez com que o governo chinês investisse nas tecnologias próprias. Ou seja, ele passa a ser um criador de tecnologia e a exportar tecnologias, porque até então o interesse das multinacionais de mandarem fábricas para a China era aproveitar sua mão de obra barata, já que na China a gente tem a maior população do mundo, com 1,450 bilhões de pessoas. 1 bilhão e 450 milhões de pessoas, tá? Então, essa mão de obra barata, ela produzia produtos muitas vezes baratos e esse lucro iria para os países detentores dessas fábricas. Quando a crise econômica bateu, as pessoas pararam de consumir esses produtos, as empresas começaram a fechar e a China decide criar sua própria tecnologia, ou seja, ela mesma aproveitando sua mão de obra barata. Isso fez com que sua economia decolasse, fosse lá para cima, e hoje o PIB chinês ele é praticamente igual ao dos Estados Unidos e as estimativas falam que em 20 ou 30 anos ele ultrapassará o PIB norte-americano, tá? E isso fez com que a China não só crescesse de importância, mas se posicionasse no mercado de uma maneira muito agressiva, já que tem a maior população do mundo, então o maior mercado consumidor do mundo. Tanto que o maior comprador dos Estados Unidos é a China e o maior comprador do Brasil também é a China. Por isso que as relações de Brasil e China elas são tão importantes. Eles são os maiores compradores da nossa soja, por exemplo, dos maiores compradores da nossa carne bovina, de vários produtos primários que a gente exporta para este país que hoje é tão importante, que hoje está dominando. Basta a gente ver aí, por exemplo, os filmes da Disney, os filmes da Marvel, eles foram, nos últimos 10, 15 anos, totalmente adaptados para entrarem no mercado chinês, que hoje corresponde a boa parte do rendimento da indústria cinematográfica, tá certo? Gente, por hoje é só. Leiam as páginas do livro. Espero vocês na próxima aula. Beijo enorme para todo mundo e até mais. Tchau.